O Enem 2024 aconteceu nessa semana e o tema da redação foi Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Para variar, a maioria das pessoas gostou muito desse tema, achou esse tema super relevante e relativamente fácil. Eu já comentei tudo sobre o tema na minha live pós-Enem. Eu falei como interpretar o tema, o que seria considerado fuga ao tema, o tangenciamento, quais argumentos eu usaria, quais repertórios caberiam, quais intervenções. Então, se você ainda não assistiu a essa live, corra lá. Nesse vídeo, eu vou analisar uma redação de uma aluna minha, na verdade, eu vou corrigir competência por competência para dizer quanto provavelmente ela tirou. Eu vou usar a mesma grade de correção do Enem, o que faz com que a minha correção seja bastante fidedigna. Mas é claro que a gente não tem controle sobre os pormenores das correções feitas pelos corretores do Enem, então vamos ter que aguardar o resultado final para saber. Essa é a redação da Sandriele. A Sandriele foi minha aluna no Método LP e ela me mandou a redação dela para eu dar uma olhada. E agora a gente vai corrigir. No primeiro parágrafo, ela fala assim: o filósofo Thomas More, em sua obra Utopia, apresenta uma sociedade perfeita, a qual é caracterizada pela ausência de mazelas sociais. Ela usou utopia, muita gente usou, muita gente tem dúvida, tipo, Luma, se eu usar um repertório que muita gente usou, vai dar problema? Não. Existe esse negócio de repertório batido? Não é critério no Enem, então funciona, tá? No entanto, na realidade contemporânea ocorre o oposto do que o autor descreve, uma vez que os desafios para a valorização da herança africana no Brasil apontam alguns obstáculos que impedem a concretização da teoria de More. Diante disso, nota-se que o problema é causado não só pelo silenciamento social, mas também pela inércia estatal. Temos aqui uma redação que segue estritamente o método LP, com estratégia de abertura com repertório, problematização usando as palavras do tema e o que a pessoa aprendeu dos textos motivadores e uma tese que aponta os dois argumentos. Vamos para o próximo parágrafo. Nessa perspectiva, é importante ressaltar que a invisibilidade social é um desafio presente no entrave. Nesse viés, a pensadora Djamila Ribeiro defende o ideal de que o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Nossa, Djamila Ribeiro brilhou no Enem passado, no Enem retrasado, vai brilhar nesse Enem também. Entretanto, é relevante enfatizar que há um silenciamento instaurado no que tange a valorização africana. Ai, acertou a crase. Yes! Eu falei sobre isso, gente, dentro do método LP. Falei sobre isso nas lives também, de que tange pede preposição. O que tange a algo. Então, vai crase. Ai, graças a Deus. Vocês não fazem ideia o quanto eu torço por vocês, o quanto eu tô com vocês durante a prova em pensamento, o quanto eu fico torcendo pra vocês acertarem cada vírgula, cada crase. Lamentavelmente, é pouco discutido na sociedade, o que leva à exclusão dessa cultura. Nesse cenário, observa-se que as histórias dos africanos são menosprezadas por algumas pessoas, já que elas não possuem conhecimento sobre as tradições afro-brasileiras e acabam desvalorizando essas heranças, tornando indiscutível a extrema importância dessa cultura africana para a humanidade. Logo, é inaceitável a persistência da falta de discussão a respeito dos conceitos africanos que não são valorizados por muitos cidadãos. Uau! Que parágrafo gigantesco! Na hora da gente corrigir a competência 3, eu vou voltar para cá para ver quantas dobras ela fez na argumentação, né? A gente tem uma técnica das dobras para argumentar de forma completa. A gente ainda vai fazer isso com calma, mas o que eu posso ver já até agora? Que é um parágrafo gigantesco. Provavelmente a letra da Sandriele é super pequena, porque tem muita informação nesse parágrafo. Na verdade, tem informação que caberia em 2 parágrafos diferentes, de tanta coisa que foi escrita. E isso é bom. Isso é, inclusive, um ponto em comum das redações nota 1000. Elas escrevem muito. Você pode olhar as redações nota 1000 no G1, é de ficar chocado com tanto de texto que cabe naquela microfolha do Enem. Então, é uma questão de letra mesmo, né? Ademais, é imprescindível destacar que a omissão estatal é um fator que influencia fortemente a questão. Então, olha os sinônimos. Ela falou sobre problema, deixa eu colocar de uma cor mais chamativa aqui. Problema na introdução, depois entrave, depois questão, todos esses são sinônimos de problema, então isso funciona muito bem. De acordo com o filósofo Nicolau Maquiavel, no livro O Príncipe, para se manter no poder, os governantes devem operar em busca do bem universal. Para embasar o argumento de omissão governamental, a Sandriele usou
um repertório novo que eu trouxe para eles, para vocês. Nesse sentido, é notório que isso não acontece no território brasileiro, pois há uma falta de atuação das autoridades quanto à valorização da herança africana, visto que esse grupo enfrenta sérios desafios, por exemplo, o racismo pela cor da pele. Nesse contexto, percebe-se que o governo falha ao não formular estratégias eficazes para valorizar a cultura africana, que majoritariamente é excluída da sociedade devido ao conjunto de representações serem negados em termos de reduzir o valor cultural. Desse modo, é inadmissível que as autoridades ignorem essa desvalorização em relação à herança africana. Temos mais um parágrafo longo. Opa, minha mãe tá me ligando. Deixa eu mandar um áudio aqui pra ela. Oi, mãe, eu tô gravando agora, mas depois eu retorno, tá? Agora que a gente mora aqui em Portugal, a gente tá sempre se telefonando e recebendo ligação da família. Sério, acho que eu nunca falei tanto no telefone na minha vida. Até me acostumei, que eu não gostava de chamada de vídeo. Principalmente eu tinha pavor. E agora toda hora eu tô ligando, assim. Tô de pijama, acabei de acordar, já tô ligando. Infere-se, portanto, a necessidade de combater essa problemática no Brasil. Para isso, o governo federal, órgão responsável pelos direitos humanos e cuidador dos interesses nacionais, deve criar um projeto que vise informar a população sobre a importância da valorização das heranças africanas. Isso pode ser feito por meio de campanhas com indivíduos afro-brasileiros palestrando para outras pessoas maneiras de valorizar suas culturas, a fim de garantir os direitos dos cidadãos vulneráveis, acabar com o silenciamento social e reverter a inércia estatal. Dessa forma, a sociedade retratada por Thomas More poderá ser uma realidade mais próxima. Ok, temos aqui uma redação super longa, super completa. Agora vamos corrigir competência por competência. Mas a gente vai começar pela competência 2 e vai deixar a competência 1 por último, tá? Então, basicamente, a competência 2 vai avaliar primeiro o tema. Vamos ver se a redação dela menciona o tema. Aqui nós temos herança africana no Brasil e temos desafios. Então, é uma redação que já na introdução provaria que não fugiu do tema e não zeraria por esse motivo, tá? Então, isso é um acerto muito grande. Principalmente, ainda tem a palavra valorização. Quais são as palavras-chave que são as mais importantes aqui? São valorização e herança africana. Brasil e desafios são coisas que, se não tivesse citado, não levaria nota 0, mas é claro que, se eu cito isso, fica mais completo. Depois, a competência 2 vai olhar se a redação está organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão e se ela tem uma linguagem dissertativa argumentativa, se ela não está narrando, se não é um diálogo. Então, sim, essa é uma redação dissertativa argumentativa. Quando ela traz repertório, por exemplo, ela está dissertando. Agora, quando ela fala, ocorre o oposto do que o autor descreve, apontam alguns obstáculos que nota-se que o problema é causado, ou seja, é um problema, ela já está argumentando. Então, logo de cara, o corretor já sabe que essa é uma redação dissertativa argumentativa mesma. Não é uma narração, não é uma descrição, não é uma injunção. Isso é avaliado na C2. E isso também, se você acontece de escrever um texto narrativo, você zera não só na C2, você zera na redação inteira. Outra coisa que o corretor vai olhar é a estrutura. Nós temos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O que marca essa estrutura, gente, não é só a marcação dos parágrafos, mas é o conteúdo de cada coisa. Por exemplo, na introdução, o conteúdo esperado é um conteúdo de apresentar o problema e se posicionar. No desenvolvimento, aprofundar argumentos e, na conclusão, propor uma intervenção. Então, não é só separar a redação em parágrafos, mas é colocar o conteúdo certo no lugar certo. Então, ok, esse critério ela já cumpriu. Eu vou até abrir aqui o meu guia de autocorreção para vocês poderem acompanhar, agora que eu lembrei, porque eu já memorizei isso aqui, né? Então, basicamente, esse é o guia de autocorreção da C2. Essa redação aborda o tema? Sim. É um aglomerado caótico de palavras? Não. Predominam as sequências dissertativo-argumentativas, que foi isso que eu acabei de falar? Sim. Tem 3 partes de estrutura? Sim. Essas partes são embrionárias, por exemplo, uma introdução que só tenha 2 linhas, uma conclusão que só tenha 2 linhas? Não. A conclusão foi finalizada por frase incompleta? O que é isso? Quando a pessoa não tem tempo ou espaço de terminar a redação. Então, a redação para no meio de uma frase. Isso é um problema, mas não aconteceu aqui. Há muitos trechos de cópia dos textos motivadores? Não. A redação tem só 8 linhas? Não. O repertório
história baseado nos textos motivadores? Não, porque o repertório dela é Thomas More, não estava nos textos motivadores, né? Depois Djamila Ribeiro, depois O Príncipe. São repertórios do método LP. Não tem nada lá na proposta. Ok. 3 perguntinhas, vão ser feitas 3 perguntas para esse repertório. A primeira é: esse repertório é legitimado? Sim. Thomas More é um autor, então isso já legitima. Tá falando de um livro, o livro é algo legítimo. Djamila Ribeiro é uma pensadora e Maquiavel é um pensador e seu livro é O Príncipe. O que seria um repertório não legitimado? Alguma coisa que eu falo com base na minha visão, mas que não tem uma referência externa, tá? Vem simplesmente de vozes da minha cabeça. Esse repertório é pertinente? O que é um repertório pertinente? É um repertório que faz sentido ser escolhido. Vamos analisar isso. Vou pegar outra cor de caneta aqui para representar a pertinência. Basicamente, Thomas More e sua obra Utopia é algo que é pertinente nesse tema? Sim. Por quê? Porque ele apresenta uma sociedade perfeita e depois ela vai usar isso para dizer que a nossa sociedade não é nada perfeita. Então, sim. Cadê? Esse repertório, ele é legitimado e ele é pertinente. E por último, a gente vai olhar o uso produtivo, que é: esse repertório foi usado para argumentar ou ele foi só citado, só colocado ali de enfeite? Basicamente, o que ela faz? Ela fala assim, ó: no entanto, na realidade contemporânea ocorre o oposto do que o autor descreve. E ainda ela explica: uma vez que os desafios pipipipopopó apontam os obstáculos que impedem a concretização da teoria de More. Então aqui tem algumas palavras que tornam ele super produtivo. A gente tem no entanto, a gente tem o oposto do que o autor descreve e a gente tem no final da teoria de More. Então, por meio de 4 palavras ou 4 expressões, ela torna esse repertório produtivo. A resposta, portanto, é sim. Nota máxima 200 na competência 2 para Sandriele. Luma, e os outros repertórios? E Djamila Ribeiro? E O Príncipe de Maquiavel? O corretor, para te dar nota máxima na C2, ele precisa de um repertório que atinja todos os níveis. Então, digamos que esse repertório dela não atingisse todos os níveis, ele partiria para o próximo e assim por diante. Então, apenas o melhor repertório da tua redação é avaliado, é o que carrega a tua nota pra cima. E aí você pode me perguntar, por que ela colocou então 3 repertórios e por que você nos orienta a colocar 3 repertórios? Porque eu acho que é muito melhor 3 chances de tirar nota máxima do que uma só. Certo? E também porque os repertórios ajudam a argumentar quando eles estão colocados no desenvolvimento, né? E a gente já vai chegar lá, porque agora vamos partir para a competência 3. Na competência 3, as perguntas são: essa redação é um aglomerado de palavras? Não. A abordagem do tema está completa? Sim, nós já vimos isso na C2. O projeto de texto está sem foco temático? O que é um projeto de texto sem foco temático? Vamos imaginar que a Sandriele falou as palavras do tema na introdução, mas ela só jogou, a redação dela toda é sobre outra coisa. Isso é uma redação sem foco temático. Perceba, não é uma redação tangenciada. Tangenciamento é quando eu estou mais ou menos dentro do tema. Sem foco temático é o tipo de pessoa que simplesmente põe o tema dentro da redação, mas está falando sobre absolutamente outra coisa, tá? Eu sei que eu falando aqui parece loucura, mas se vocês tivessem ideia das redações que os corretores do Enem corrigem, as coisas com as quais eles se deparam, você ia ficar chocado. Por isso que tem isso na correção, tá? Então, não está sem foco temático, nem com foco temático distorcido, que é quando a redação parece que vai falar sobre o tema, mas ela vai para outro assunto e não volta, tá? Não tem nenhuma dessas duas coisas. Toda a redação da Sandriele é sobre esse tema. E é por isso que é importante a gente repetir as palavras do tema em todos os parágrafos. Então perceba que tem valorização da herança africana, heranças, desvalorizando, história dos africanos, afro-brasileiras, tradições afro-brasileiras, conceitos africanos. Dentro do mesmo parágrafo já tem várias repetições intencionais, estratégicas. No outro parágrafo, mesma coisa. Valorização da herança africana, desafios, cultura africana, excluída,
herança africana e na conclusão, importância da valorização das heranças africanas. Percebe como o tema está em todos os parágrafos? Isso é muito importante, tá? E essa redação tem a defesa de um ponto de vista? Sim! Qual é o ponto de vista que está sendo defendido? É o que está na tese dela. Diante disso, nota-se que o problema é causado não só pelo silenciamento social, mas também pela inércia estatal. Essa é a tese defendida. Esse é o ponto de vista. Então, a resposta é sim. Essa redação tem contradição grave? Não. O que é contradição grave? Digamos que, em um momento do texto, a Sandriele dissesse que não valorizar a herança africana é uma coisa grave, é um problema, e depois ela dissesse que não é tão grave assim, que isso é normal, que isso é natural. Isso é se contradizer. Ela colocar, por exemplo, que o governo é responsável pelo problema, em outro parágrafo ela dizer que o governo não tem como resolver esse problema, tá? Muita gente tem medo de gerar contradição quando coloca, por exemplo, o governo no parágrafo de desenvolvimento, então fala da responsabilidade do governo que não está sendo honrada, como ela faz nesse parágrafo, e depois põe o governo na solução. Tipo, Luma, não é incoerente eu falar que o governo é o causador e que ele tinha que resolver? E a minha resposta é não, na verdade é totalmente o contrário da incoerência. Por quê? Se o governo é responsável pelo problema, ele é que tem que resolver, e é uma coisa que só ele vai poder resolver, né? Por quê? Porque só o governo pode criar um projeto que abarque, por exemplo, o Brasil inteiro, que tenha incentivos, que seja colocado nas escolas. Esse poder, outras empresas, aliás, outras instituições como as empresas não têm. Então, tá tudo certo até aqui, ok? Esse texto tem direção propositiva. Esse é um critério novo que entrou no Enem ano retrasado, que é basicamente o seguinte: direção propositiva é: a discussão vai levar a uma solução? A resposta é sim, tem proposta de intervenção, tá? Está desorganizado? Não. Os argumentos limitam-se à cópia dos textos motivadores? Não. E aqui vai começar a perguntar sobre dois critérios que são os principais da C3. Então, digamos que a tua redação passou por todos esses critérios aqui de cima. Agora entra o principal da C3. Olha que doido. É como se o que viesse anterior fosse uma triagem. A partir de agora, os dois grandes pilares da redação vão estar sendo avaliados. Aliás, os dois grandes pilares da C3, que são projeto de texto e desenvolvimento das ideias. Primeiro, o corretor vai olhar para o desenvolvimento das ideias e segundo, para o projeto de texto, ok? Basicamente, uma redação que demonstra projeto de texto é uma redação que tem suas informações organizadas, então o que tem que estar na introdução, por exemplo, a contextualização, está na introdução, a tese está na introdução. Nos argumentos, organiza os argumentos de forma lógica. Dentro do parágrafo, desenvolve organizando quais são as informações principais e as secundárias. As principais é o que vem no começo do parágrafo. As secundárias é as que vão se desdobrando. Então, essa é uma redação que, sim, está muito organizada. E depois, outro critério que vai olhar para isso é o desenvolvimento das ideias, que é: será que essa redação tem os desdobramentos necessários? Então vamos ver. A gente vai olhar aqui principalmente para os parágrafos 2 e 3, ok? Vamos com cautela agora. A argumentação dela começa aqui e vai até aqui, ok? Entretanto, é relevante enfatizar que há um silenciamento instaurado no que tange a valorização da herança africana, que, lamentavelmente, é pouco discutido. Aqui precisa ser há um silenciamento instaurado no que tange a valorização da herança africana, pouco discutida, né? Já vou marcar para não perder. Na sociedade, o que leva à exclusão dessa cultura. O que a gente tem aqui? Vou marcar de rosa. A gente tem aqui o que leva como sendo a primeira dobra. Ela está falando de uma consequência. Depois vem, nesse cenário, mais uma dobra. Observa-se que as histórias dos africanos são menosprezadas por algumas pessoas, já que, mais uma dobra, elas não possuem conhecimento sobre as tradições afro-brasileiras e acabam desvalorizando essas heranças.
tornando, mais uma dobra, indiscutível a extrema importância dessa cultura africana para a humanidade. Logo, é inaceitável a persistência da falta de discussão a respeito dos conceitos africanos que não são valorizados por muitos cidadãos. A gente tem aqui várias dobras. O que são dobras, Luma? É cada informação que eu acrescento de forma lógica, que pode ser, então, causa, consequência ou exemplo, a minha argumentação. Então, a gente tem uma argumentação completa aqui, 5 dobras, tá? Isso é muito bom. Porém, tem um detalhe que me preocupou na... Nossa, gente, tá até me dando calor. Tem um detalhe que me preocupou na argumentação da Sandriele, que foi o seguinte. Nesse cenário, observa-se que as histórias africanas são menosprezadas por algumas pessoas, já que não possuem conhecimento sobre as tradições afro-brasileiras e acabam desvalorizando essas heranças. Primeiro, aqui a gente tem uma repetição da ideia, certo? Aqui, vou pôr de vermelho. Aqui a gente tem uma repetição da ideia. Por quê? Porque ela falou que desvaloriza, mas aqui em cima ela já tinha falado que essas histórias são menosprezadas, tornando indiscutível a extrema importância dessa cultura africana para a humanidade. Quando ela coloca tornando indiscutível a extrema importância dessa cultura africana para a humanidade, quando a gente põe tornando, a gente precisa pôr uma consequência depois. E nesse caso não é uma consequência. O fato das pessoas desvalorizarem a cultura africana não faz com que a cultura africana seja de extrema importância. Uma coisa não é consequência da outra, entende? O fato das pessoas não terem conhecimento sobre a cultura africana faz com que elas não valorizem. Isso é uma consequência. Elas não valorizarem faz com que a cultura africana caia no esquecimento. Isso é uma consequência, entende? Então a gente precisa pensar não é só no conectivo que vai gerar a dobra, mas no conteúdo. Precisa estabelecer uma relação de causa e consequência. Aí depois vem, logo é inaceitável a persistência da falta de discussão a respeito dos conceitos africanos que não são valorizados por muitos cidadãos. A gente tem, de novo, a mesma informação repetida 3 vezes. E é claro, essa informação ela é referente ao tema. Isso é bom. Porém, ela tá circular. Percebe como a argumentação não cresce? O que seria uma argumentação que cresce? Primeiro, podia ser um parágrafo mais curto, né? Entretanto, é relevante enfatizar que é um silenciamento instaurado no que tange a valorização da herança africana, visto que esse tema é pouco discutido na sociedade, especialmente na mídia de massa. Você podia dar um exemplo, né? Como na mídia de massa e nas redes sociais. Esse silenciamento faz com que as pessoas não tenham conhecimento para valorizar, né? Porque o ser humano não pode valorizar aquilo que ele não conhece. Então, essas informações, elas poderiam ter sido ditas apenas uma vez cada uma, o parágrafo ia ficar mais curto e não ia dar problema de ser 3. Vamos ver o outro parágrafo, que tá um pouquinho mais curto, né? Nesse sentido, é notório que isso não acontece. Deixa eu marcar aqui. Nesse sentido, é notório que isso não acontece no território brasileiro, pois aqui temos um indício de desdobramento. Pois há uma falta de atuação das autoridades, agora sim, quanto à valorização da herança africana, visto que esse grupo enfrenta sérios desafios. Por exemplo, o racismo pela cor da pele. Não. Quando a gente coloca visto que, a gente tem que dar uma explicação. Nesse caso, a explicação é o que o governo não está fazendo. Então, eu poderia dizer, pois há uma falta de atuação das autoridades quanto à valorização da herança africana, visto que não há investimentos suficientes em políticas públicas de valorização da cultura africana. Aí sim eu estou explicando, ok? Nesse contexto, percebe-se que o governo falha ao não formular estratégias eficazes. Ótimo! Então essa parte do meio, ela tinha que mudar. Esse visto que tinha que conectar aqui, ó. Visto que o governo falha ao não formular estratégias africanas. Aliás, estratégias eficazes para valorizar a cultura africana, que majoritariamente é excluída da sociedade, isso aqui tá correto, devido ao conjunto de representações serem negados em termos de reduzir o valor cultural. Essa parte aqui, devido ao conjunto de representações serem negados em termos de reduzir o valor cultural, é algo que não fica muito claro o que quer dizer, né?
conjunto de representações serem negados em termos de reduzir o valor cultural. Talvez esse em termos deveria ser substituído por a fim de, mas nesse caso ficou um pouco confuso. Desse modo, é inadmissível que as autoridades ignorem essa desvalorização em relação à herança africana. Nós temos aqui mais um exemplo de um parágrafo que tem o que é necessário, mas de forma circular, de forma repetitiva. Isso é melhor do que um parágrafo muito curto que não tem desdobramento, mas mesmo assim precisava de uma reorganização para não ficar repetindo a mesma coisa e desdobrar melhor, ok? Por isso, provavelmente, a nota da competência 3 não vai ser nota máxima. Vamos ver qual vai ser. Está sem desenvolvimento nenhum das ideias? Não. Desenvolve apenas uma ideia? Não também. Está pouco organizado? Nem um pouco. Projeto de texto nota máxima. Os argumentos limitam seus textos motivadores? Não. Há algumas lacunas no desenvolvimento das ideias? Eu acho que algumas não, tá? Algumas ainda é muito. Seria uma quantidade muito maior, porque olha o tamanho da redação dela. Isso é importante a gente saber. Quanto maior é a nossa redação, mais colher de chá a gente tem para repetição, para errar gramática, para tudo, porque quem escreve mais tem mais chance de errar, ok? Não. Está organizado? Sim. Traz novas informações além dos textos motivadores? Sim. Há poucas lacunas? Sim. Então, basicamente, essa redação tiraria 160. Poucas lacunas no desenvolvimento das ideias. Eu não considero algumas lacunas. Eu conheço redações que têm algumas lacunas e que tem muito mais do que essa, porque tá faltando ideia. Não é que tá desorganizado, mas tá faltando, ok? Então, beleza. Temos 160 na C3. Agora vamos para C4. Caramba, esse vídeo tá ficando uma super aula, muito mais detalhada do que eu imaginava. O corretor, gente, depois do Enem, ele não demora tanto para corrigir uma redação, é tudo muito mais rápido. Mas é porque aqui eu tô explicando para você, então isso torna didaticamente melhor, mas toma mais tempo, ok? Vamos ver os conectivos da gata. No entanto, diante disso, nessa perspectiva, nesse viés, entretanto, que conectivos não, né? Elementos coesivos em geral, nesse cenário, já que, tornando, logo, que, ademais, de acordo com, nesse sentido, pois, visto que, nesse contexto, que, desse modo, portanto, para isso, isso pode, isso, né, na verdade, e dessa forma. Uau! São muitos elementos coesivos, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui. Primeira coisa que o corretor vai ver, né? Se tem elementos coesivos. Segunda coisa que o corretor vai ver. Tem algum que está usado de forma errada? E não tem. Todos os conectivos aqui estão usados de acordo com as suas funções. Corretivo de conclusão está apontando uma conclusão. Conectivo de soma está apontando uma soma. E assim por diante, tá? Depois ele vai olhar se a redação tem pelo menos 2 conectivos interparágrafo. E a redação dela tem 3, então já passou nesse critério. E por último, ele vai olhar as repetições. Então vamos ver. Eu esqueci desse uma vez que, aqui em cima. Uma vez que tem aqui é já que, aqui é visto que. Perfeito, não repetiu. E aqui é pois. Todos esses são sinônimos, ok? Os conectivos a gente não quer repetir. Agora, o que a gente vai repetir? Não tem problema ter que. Tá super distante, inclusive, então não tem problema nenhum. Vamos ver aqui. Diante disso, nesse cenário, nesse viés, nesse sentido, nesse contexto e desse modo. E logo, gente, tá muito bem pensado. Esses conectivos estão incríveis. Então vamos ao guia de autocorreção. A articulação das ideias, sim. A fluência textual, sim, toda a redação. O texto é monobloco? Monobloco é que não tem divisão. Não. Há elementos coesivos? Sim. Há inadequações? Não. Não tem nenhum usado de forma errada. Há pelo menos 2 operadores argumentativos interparágrafo? Sim. Há pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de cada parágrafo? Sim. Olha o tanto que a gente marcou. Tem muito mais que um. Há repetições? Não. Nota máxima na C4, 200. Agora vamos para C5. A competência 5, ela vai perguntar assim, ó. A redação tem proposta de intervenção? Sim, está aqui embaixo, né? Proposta de intervenção.
Sim. Ela diz respeito aos direitos humanos? Não. Ela está dentro do assunto? Sim. Ela está dentro do tema? Sim. Ela apresenta apenas elementos é ótimo. Elementos não evidenciados no texto? Não. Agora vamos ver os elementos que a gente tem aqui. Ela fala assim, ó. Para isso, o governo federal é o agente. Então aqui 40 pontos. Depois, órgão responsável pelos direitos humanos e cuidador dos interesses nacionais. Esse é um detalhamento do agente. Então mais 40 pontos. Deve criar um projeto. Projeto é uma ação concreta, mais 40 pontos, que vise informar a população sobre a importância. Isso aqui é a finalidade, o efeito. Efeito, 40 pontos. Isso pode ser feito por meio de. O que vem depois de por meio de é o modo, mais 40 pontos. Então, basicamente, a gente já tem aqui completo. Ainda assim, ela coloca a fim de garantir os direitos dos cidadãos vulneráveis, acabar com o silenciamento e reverter a inércia estatal. Então, tem 2 efeitos, mas só um vai valer nota, que é esse aqui, ó. Visa informar a população, pipipi, popopó, ok? Então, a gente tem basicamente todos os elementos. Agora, vamos para as perguntas. Explicita pelo menos uma ação? Sim. Explicita outro elemento? Agente, modo ou efeito? Sim, tem agente. Está articulada a discussão desenvolvida no texto? Sim. Ó, ela está articulando isso com o silenciamento e a inércia estatal. Então, não é uma proposta de intervenção que não tem nada a ver com o que foi falado anteriormente. Depois, explicita outro elemento? Sim, tem o efeito, né? Explicita o último elemento? Sim, que é o modo. E por fim, explicita detalhamento? Sim. Nível 5 da competência 5, 200 pontos. Então até agora a gente só teve desconto na C3. Vamos corrigir a competência 1. A competência 1 é sempre desafiador de eu corrigir em quem usa o meu método e usa meus modelos de redação. Por quê? Porque à medida que eu tô lendo, como eu tô lendo coisas que são basicamente o que eu escrevi ou coisas semelhantes ao que eu escrevi, eu visualmente identificar esses erros é muito difícil. Eu acabo meio que adivinhando o que tá escrito em vez de lendo. Diferente de se eu estivesse lendo um texto que eu nunca li na vida, que não tivesse nada que eu já tivesse lido. Então, na minha leitura, o que eu vi até agora foi um problema de concordância nominal. É pouco discutido quando teria que ser pouco discutida. Porque o que é pouco discutida? A valorização da herança africana, que é feminino. Então esse é o único erro que eu encontrei. Como que a gente faz para corrigir isso na competência de número 1? Uma redação que tem um desvio, na verdade, no máximo 2 desvios, ela tira nota máxima. E essa redação pode ter, no máximo, uma falha de estrutura sintática, que é algo que eu não identifiquei aqui. Então, nós temos uma redação 200 na C2. Se tem algum erro de C2, aliás, desculpa, de C1, que eu não enxerguei aqui, você coloca aqui nos comentários. Vai ser muito bom para mim, tá? Então, com base na minha correção, a redação da Sandriele tirou 960. E é uma redação que teria muito potencial para nota 1000, não fosse as voltas que a argumentação deu. Mas, de qualquer forma, Sandri, eu tô muito orgulhosa de você. Eu sei o quanto você se dedicou para fazer essa redação. E o que você errou porque você queria entregar mais. Você queria fazer mais argumentação ainda do que você tinha se programado. E acabou dizendo várias vezes a mesma coisa, mas eu continuo orgulhosa de você. Eu sei que vem uma aprovação por meio dessa nota e eu tô, assim, feliz demais. Se você quer aprender a fazer uma redação assim, a gente vai ter a Black Fada, que é a Black Friday do método LP, meu método de redação, o qual a Sandriele faz parte. E olha o que ela me falou sobre o método LP. Já fiz o Enem outras 2 vezes e foram extremamente difíceis. Era como se estivesse no escuro. Agora, nessa última vez com o MLP, tudo ficou claro, tudo diferente. Você enxerga o tema e a redação de outra forma. Minha principal dificuldade era a argumentação, mas com o método certo,
conseguir reverter essa enorme dificuldade que eu tinha. O método LP é luz. E eu quero que você seja capaz de fazer uma redação desse jeito aqui. Então eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo de WhatsApp, que é onde vai acontecer a nossa Black Fada. A gente se vê lá.